Boa tarde, estamos aqui no nosso Tarde com Pauta, Cidadão Repórter. Estamos com uma pessoa muito especial, a Josi Oliveira. A Josi é uma pessoa formada em administração de empresas e trabalha no mercado financeiro, então, há 20 anos, e atualmente assessora de investimentos. E também tem um projeto, aliás, que foi isso que me encantou, que chama Riqueza em Atitude. Uma visão humana, que eu acho que isso aqui que me trouxe esse olhar para a Josi, nesse mundo financeiro que parece tão complicado. Ela leva conhecimento para todos que querem mudar uma relação com as finanças. E aí, como não falar do Brasil pós-pandemia, que esse é o assunto, né? Essa é a pauta do mundo, nesse momento que estamos vivendo situações extremamente delicadas, economicamente falando, né, esse cenário ele tem causado uma recessão incomparável e a projeção é de que a crise só vai aumentar. Qual é a sua opinião em dois fatores aqui que eu achei muito importante a gente trazer em pauta, que é sobre o que as pessoas podem fazer nesse momento e muito menos como é que elas vão ser para o amanhã. A visão delas é pior ainda para o amanhã, que a gente, né, não sabe como começar, como se planejar para o amanhã, né, já que estamos nesse momento. E a outra é, muitas estão acumulando contas, estão escolhendo qual paga ou não já, outras estão entrando em dívidas, e depois de ter passado anos para manter seu controle financeiro, e muitas outras têm economia, mas está com medo de perder mais do que ela já perdeu até agora, investir em algo que não tem retorno. Qual é a sua orientação para que eles mudem esse olhar? Obrigada pela oportunidade. Tomara que tenhamos várias outras oportunidades de falar sobre educação financeira para o teu público, que é uma coisa que eu gosto muito, mas assim, são coisas que a gente se deixar falar, a gente vai falar o dia inteiro. Mas vamos ser prática agora na resposta para as pessoas realmente colocarem em prática hoje, agora e fazer acontecer, tá bom? Primeiro, de forma muito prática, Josi, você já vem com chatice de fazer planilha de Excel? Não, vamos fazer uma coisa bem rapidinha, você que está ouvindo a gente. Anota num papel, num caderno, na geladeira e Excel, se você quiser, de alguma forma. Anota tudo que você recebe, o teu salário e algumas outras coisas que você recebe, de repente, pensão de crianças, coloca no papel que você recebe, ou seja, a tua entrada, a tua receita. Do outro lado, coloca todas as suas despesas fixas essenciais, como aluguel, despesas das escolas das crianças. Se já conseguiu negociar, ok. Se não conseguiu, vai ter que pagar da mesma forma, coloca. Despesas fixas não essenciais, ou seja, de repente você tem uma despesa fixa aí de uma contratação de um pacote de televisão que você paga 200 canais, mais internet de 100 gigas, mais telefone, que nada disso você usa. É hora de cortar isso, né, dona Lala? É hora de cortar. É para ficar sem internet? Não é para ficar sem internet, mas dá para diminuir. Eu aqui em casa tenho de 50, uso com meus 2 filhos, a gente usa o dia inteiro e funciona muito bem. Dá para cortar? Dá para cortar. Tarifa de banco, por exemplo, tem várias coisas aqui que a gente poderia ficar o dia inteiro falando, mas é só para você fazer você lembrar. Quando você anota tudo isso no papel, você tem uma real fotografia daquilo que você realmente paga e daquilo que você não precisa pagar. Então, coloca isso no papel, faz uma análise para o teu próprio bem. É hora de tirar as despesas desnecessárias, é hora de evitar o desperdício. E faça isso hoje, não deixa para fazer isso amanhã, o tempo passa muito rápido. 12 meses de tarifa bancária que você paga, veja quando você paga no final do mês. 12 meses de canal de televisão que você não assiste, veja quando você paga no final do mês, ok? É uma coisa muito prática para você fazer isso, e você só vai conseguir ver, multiplicar isso se você realmente colocar no papel. Uma coisa muito importante que a gente tem que colocar, tá bom? Se você não perdeu o emprego, existe uma coisa chamada responsabilidade social. Eu falei isso um pouco antes com a Lala, a gente vive em sociedade, um depende do outro. Se você pode pagar, se você tem condições de pagar, não deixe de pagar aquilo que realmente você contratou, que você deve. O tirar a internet não é questão que você não vai pagar, você vai tirar uma coisa que você não usa, tá tudo certo. Agora, se você tem que pagar a escola das crianças, você pode pagar, faça isso. Se você tem uma alocação que outra pessoa depende disso, também faça isso. Não corta só por cortar, tá bom? Questão de investimentos, lá, eu sei que a gente tem um curto prazo aqui. Questão de investimentos. Se você já estava naquela pegada de que sabia prazo de investimento, risco de investimento e objetivo de investimento,
continua seguindo a sua vida se você não tem risco de ficar sem emprego. Uhum. Se você estava acumulando uma poupança e está com algum risco, tem alguma coisa aí te incomodando, duas coisas a fazer. Primeiro, não invista em renda variável nesse momento, coloque o seu valor para uma eventual necessidade, que é aquele valor que realmente você vai precisar usar no curto prazo, se você ficar desempregado, em algo, um investimento de renda fixa, liquidez imediata e de baixíssimo risco, tá bom? Aí você tem que discorrer um pouco aí de quais são esses produtos que a gente fala em um segundo momento. E outra coisa também aí, já fica na tua cuca, se você corre o risco de ficar desempregada, um plano B. Tem algumas coisas que você poderia fazer, algum amigo que você pode falar para um emprego, ou realmente para empreender, coloca isso na tua agenda também para começar a pensar. Ah, mas muito bom. E a gente sabe que a ideia hoje não é o pós-pandemia, né? Nós estamos numa pandemia e é o hoje, né? O problema é o agora, né? Para todos nós. O Tarde com Pauta do Cidadão Repórter termina aqui. Foi um prazer falar com você, Josi. Gratidão. E esperamos você para um próximo, tá bom? Gratidão. Muito obrigada.